Eu vi uma reflexão outro dia numa rede social que eu achei muito curiosa e interessante. Quem é mais velho há de lembrar que quando a gente ia dormir mais tarde, a gente acompanhava, claro, não tinha internet, a gente acompanhava muito mais a televisão e o sinal de canal aberto. E chegava em um determinado horário, por volta da meia-noite e meia, 1 hora da manhã, ou até um pouquinho mais, em que a programação era encerrada e o canal ficava fora do ar por umas 4 horas até retornar com a programação normal lá pelas 5, 6 horas da manhã. Isso era muito comum e tocava todos os canais de sinal aberto. O mais famoso, claro, era da Globo, em que ela repassava toda a programação do dia seguinte. E aí, quando chegava no final, ou tocava uma musiquinha ambiente, ou tocava o famoso pi, ou simplesmente, para as TVs mais antigas, entrava o chuvisco. Mas o que isso, afinal de contas, tem a ver com o espiritismo e tem a ver com a nossa vida, hein? Olá, você, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Peço sempre o amparo da espiritualidade para refletirmos sobre o tema de hoje e também peço a você que, caso ainda não seja inscrito, inscrita no nosso canal, se inscreva e não deixe de dar a sua curtida para fortalecer o nosso trabalho. Como a nossa rotina, a nossa vida individual e em sociedade muda no decorrer dos anos, não é mesmo? Antigamente, como não havia celular e tampouco uma internet popularizada, nós vivíamos grudados na televisão. É claro, quando criança a gente brincava na rua, ficava mais solto, mais livre, mas em casa era a TV. E quantos eventos marcantes que nós acompanhamos ali grudadinhos da telona. Pois é, muitas recordações. Tempos estes que não voltam, mas que cumpriram com o seu propósito de nos fazer amadurecer e recordar. Mas voltando ao tópico no início do vídeo, era obrigatório, porque naquele tempo, como as estruturas tecnológicas não suportavam uma programação ativa 24 horas por dia, os canais eram obrigados a interromper por algumas horas o seu serviço de transmissão. Isso ocorre, inclusive, no metrô aqui de São Paulo, onde chega ali mais ou menos meia-noite e meia, 1 hora da manhã, as estações fecham, os trens param e a linha ela entra ali num programa de manutenção feita pelos funcionários. O mesmo ocorria com a televisão. Eles tinham que encerrar o sinal do canal, faziam a manutenção em todo o aparelho, todo o instrumentário ali de reportagem, estrutura de transmissão, enfim, as câmeras e tal, e retornavam na manhã seguinte com a programação normal. E isso, hoje em dia, tem uma ideia por trás muito relevante para nós. Porque a pergunta que isso gera é a seguinte: quando, em qual horário do dia, da semana, do mês, quando afinal nós damos uma pausa? Quando nós paramos para fazer uma manutenção interna e retomar a nossa programação normal posteriormente? Ah, você pode dizer que é quando a gente dorme. Sim, é coerente. Mas nós estamos cada vez dormindo menos. Nós estamos adormecendo cada vez mais com o auxílio de calmantes. Nós estamos cada vez mais dormindo com o celular nos olhos e acordando com a tela ligada nos olhos. Nós estamos dormindo cada vez mais levando o nosso dia conosco, não dando espaço, na maior parte do tempo, para o sono profundo. E isso é muito preocupante, porque parece que a mente sabe que quer descansar, até quer descansar, mas ela não descansa. E o nosso corpo, tão menos. Acordamos diversas vezes ao longo da noite preocupados, muitas
com o que vamos fazer no dia seguinte, sendo que o dia seguinte nem raiou ainda. Ou é algo na família que nos atormenta, em que não nos faz pegar no sono, e assim por diante. Mas tem uma outra explicação para isso também. E ela tem a ver totalmente com o que fazemos ao longo do dia. Ao longo da nossa rotina diária, nós estamos cada vez mais conectados. Conectados onde não há mais espaço para conectar. São diversas redes sociais na qual temos o cadastro ao mesmo tempo. Nós devemos alimentar essas redes sociais frequentemente, além de dar conta dos nossos afazeres práticos, manter o mundo virtual abastecido e o mundo real também. E é por meio da TV ainda, ou hoje mais popularmente com o celular na mão, que nós estamos sintonizados com diversos canais de informação. São notícias chegando a todo instante. Mas não estou aqui me referindo apenas ao noticiário que nós já estamos acostumados, com o telejornal abrindo e exibindo suas reportagens. Mas nós também estamos conectados com as informações dos outros. Nós queremos saber aonde tal pessoa foi, o que ela vestiu, o que ela comeu, se ela ganha dinheiro ou não, se ela ocupa um status relevante ou não, como é que está a empresa, como é que não está a empresa. Nós nos ligamos a várias cidades, estados, países. Diferentemente de no passado, em que nós aguardávamos os programas televisivos começar, o nosso programa favorito ou o noticiário, hoje nós vamos atrás do noticiário. E esse vamos atrás não é de nenhum esforço, já que as notícias são ali colocadas na nossa linha do tempo da rede social continuamente. Até esse conceito de linha do tempo das redes sociais induz para que nós permaneçamos conectados 24 horas por dia. Porque ela é infinita, ou seja, nós vamos rolando e não acaba, rolando e não acaba, rola mais um pouco e não acaba. E assim fica um deslizar de dedos infinito, uma rolagem infinita. Para quê? Para que nós não possamos desconectar. Antigamente, aliás, e não faz muito tempo, já com a internet e o celular nas nossas mãos, era comum nós encontrarmos as pessoas offline, ou seja, desconectadas, com o celular desligado ou sem ele estar conectado na internet. Nós mandávamos uma mensagem, por exemplo, e aguardávamos horas para a resposta vir. Hoje em dia, se a pessoa não responde em 1 minuto sequer, a nossa ansiedade por aquela resposta já nos toma conta. Nós ficamos estressados, descontrolados. Por que, afinal de contas, a pessoa não responde? Será que ela não está com o celular? Será que perdeu? Foi furtada? Está no meio do mato? O que está acontecendo? Então perceba, a normalidade hoje é estar online, é estar conectado. Não é mais o contrário. E isso ocorreu, essa mudança cultural até, uma questão de 1 década ou pouco mais de 1 década. E isso agora vai tomando em nós cada vez mais um efeito grave. Porque à medida em que nós estamos imersos nesse mar de situações, de notícias, de pessoas, de contatos, de conteúdos, como desconectar? Como simplesmente deixar para lá? Reservar na prática alguns míseros minutos para que possamos nos concentrar em nós mesmos ou na nossa espiritualidade? Tem estado cada vez mais difícil disso acontecer. É comum nós vermos publicações de vídeos, de conteúdos, em locais que nós deveríamos estar desconectados da realidade. Como, por exemplo, shows, cinemas e, principalmente, em igrejas, em templos, em religiões.
nos locais em que nós deveríamos simplesmente ligar o nosso pensamento em Deus, nós estamos ligando o celular. No CEF, por exemplo, tem ali o aviso de desligue o celular e se ligue em Jesus. Mas virou rotina nas preleções, nas assistências, nos trabalhos. Um toca, depois o outro toca, depois o outro também toca. É uma ligação ou, na forma mais comum, uma notificação. E são essas benditas notificações que nos mantêm cada vez mais conectados. Quantas vezes será que você, assim como eu, não pegou o celular depois de um tempo sem ele apitar ou vibrar para ver se ele estava ligado, se estava com bateria, se estava ali no Wi-Fi, se estava com o 4G, se estava conectado e por que não havia nenhuma notificação? Veja como nós vamos atrás disso mesmo quando isso não ocorre. Mesmo quando o celular não apita, nós achamos que há alguma coisa de errado. O normal se tornou nós sermos interrompidos a todo instante pelas notificações. E quando isso não acontece, nós sentimos falta. Mas aqui nós queremos destacar o quanto isso, mesmo sem nós percebermos, afeta o nosso psicológico, afeta o nosso lado espiritual. Porque nós não temos mais a capacidade de desconectar. Nós não temos mais como deixar o celular longe de nós, como nos vermos simplesmente sem nada ao nosso redor, para que possamos, no mínimo, fazer o exercício de transcender. E tem estado cada vez mais difícil, nós percebemos nas casas espíritas, de nós colocarmos a nossa religiosidade, o nosso lado espiritual, à prova e aflorado, já que nós não conseguimos nos desapegar do material que nos envolve. Sabe, não é o celular que vai fazer com que nós nos conectemos à nossa consciência e tampouco aos nossos sentimentos. Será a nossa ação, o nosso esforço diário e cada vez mais árduo de simplesmente buscarmos dar uma pausa na nossa mente. Sentir os batimentos do nosso coração, a respiração. O exercício de respirar, por exemplo, de sentir o ar entrando em nossos pulmões e saindo, ele tem se tornado cada vez mais crucial para a nossa saúde, porque cada vez menos estamos praticando. E é isso o que tem sido pedido no CEF e nas casas espíritas. Um momento só nosso. Um instante em que nós possamos nos desconectar, dedicar aqueles momentos, aqueles minutos naquela casa para deixarmos tudo aquilo que nos circunda do lado de fora e assim podermos nos concentrar em nós mesmos. É inevitável o uso do celular nas nossas vidas e nós reconhecemos. Talvez você esteja assistindo esse conteúdo no seu aparelho mesmo de mão, assim como desfruta dos demais conteúdos da internet, e não há nada de errado. Mas, sem dúvida, é hora de repensar o quanto de tempo isso nos toma ao longo do dia e o quanto da atenção que isso nos toma também ao longo da noite. Capaz de influenciar no nosso sono, capaz de influenciar na nossa meditação. Quando Jesus lá atrás foi para o deserto, ele foi para jejuar. Mas o jejum, ao contrário do que muitos pressupõem, não era de alimentação. Era de pensamentos alheios. Era de conversas levianas. Era da presença daqueles que não compreendiam a sua missão e tampouco o que ele era. Então Jesus vai até o deserto, permanece ali por vários dias, para ter uma ligação, um canal mais limpo, sem qualquer tipo de deturpação com Deus.
Será que nós estamos pensando em jejuar dessa forma? Para que também nós possamos exercitar o nosso canal de comunicação com Deus? A meditação é uma ferramenta poderosíssima para isso. Buda já nos ensina disso lá atrás. Mas será que é tão difícil assim? Quando nós falamos nas palestras ou nas assistências sobre fé, sobre conversar com um mentor, sobre ouvir o anjo da guarda, conversar com Jesus, todos ficam com um ponto de interrogação. Como fazer? E o caminho, ao menos inicial, está justamente aí. Se nós não conseguimos estabelecer uma conexão direta com Deus, com Jesus, é porque nós ainda estamos com o nosso cabo intelectual ligado na matéria. A partir do momento em que nós formos lá e desligarmos esse cabo, a nossa mente e o nosso coração estarão mais acessíveis, com espaços vagos para que Jesus ocupe, para que Deus vá lá e ocupe aquele espaço. É somente aí que nós realmente conseguiremos nos desconectar de tudo que nos envolve. E não sejamos ingênuos. A tecnologia hoje, ela atende primariamente o propósito de gerar lucro para as empresas. Não é de levar saúde para quem precisa, muito menos saúde mental. Cabe a nós, meros mortais, saber utilizar esses instrumentos, saber utilizar essa tecnologia a nosso favor, nos conectando com conteúdos edificantes, mas acima de tudo, sabendo a hora de parar, de dar uma pausa para cuidar de nós, da nossa mente, do nosso coração. Recarregar as baterias, veja só, mas não dos celulares, mas sim a nossa bateria espiritual, pois só aí estaremos realmente fortalecidos e prontos para o dia cheio de aprendizado que irá raiar posteriormente. E que nós possamos realmente refletir acerca desse ensinamento, mas reconhecendo que agora precisamos nos conectar uns com os outros, para que possamos levar o nosso amor interior à sintonia das vibrações. Convido a você a fecharmos os olhos e a juntos expandirmos o nosso pensamento em prol do planeta Terra, envolvendo todas as nações com muito amor, com muita paz, para que o consolo e o abraço de Jesus se faça presente a todos. Que Jesus abençoe o Brasil, nos dando a capacidade de dialogar mais, de nos aproximar, de estarmos juntos verdadeiramente, unidos em prol dessa nação espiritual. Que Jesus ampare e dê a esperança aos que estão nas ruas, aos que estão nos hospitais, orfanatos, asilos, para que os presidiários ou aqueles que ainda recaem no mal encontrem o arrependimento verdadeiro. Rogamos por todos os lares da terra, em especial a nossa casa, rogando que Jesus permaneça em nosso lar e junto da nossa família. Vamos também rogar para que Jesus possa estar presente com o seu amor em todas as religiões, em todos os locais que promovem a religação com Deus. Vamos rogar que Jesus possa, nesse instante, apoiar e abraçar aquela pessoa em especial. Que Jesus possa, nesse momento, derramar sobre nós uma chuva de bênçãos, energias que vão tocando o nosso corpo físico e que vão penetrando na nossa consciência, revitalizando o nosso íntimo, o nosso espírito, para que possamos nos sentir renovados.
Rogamos que Jesus também derrame sobre esses copos d'água, sobre esse recipiente com água, os seus medicamentos, a sua energia, a sua luz, a sua vibração, para que ali haja todas as substâncias necessárias para o nosso revigoramento interior. E rogamos que a luz do Mestre possa atingir a todos, levando este planeta à fase da sua melhora, começando pelo coração de todos. E é com o pensamento em Jesus que nós agradecemos por esse momento de prece, onde juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado por nos acompanhar em nosso canal. Espero que a sua semana seja abençoada, bem como a vida dos seus. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau!